Mas vamos então agora a Brasília com Afonso Marangoni, que traz aí outras notícias da capital federal. Diga lá, Afonso, boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Aqui no Supremo Tribunal Federal está marcada, portanto, a coleta de depoimentos em relação a esse caso do Banco Master. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ele decidiu vir pessoalmente prestar os esclarecimentos aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Embora tenha sido dado a ele e também aos outros que vão prestar depoimento a possibilidade de que isso acontecesse por videoconferência. Mas ele optou, portanto, por estar aqui presencialmente. Isso pode acontecer também com os outros dois nomes. Paulo Henrique Costa, esse era ex-diretor, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, e também o diretor do Banco Central, Ailton Aquino. Então a expectativa é que essas informações sejam prestadas à delegada e esse processo vai ter todo o acompanhamento também de um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli. Agora, o que ficou também decidido é que, na verdade, estava marcado uma acareação. Só que, como não tinha ainda depoimentos no âmbito deste inquérito, a delegada vai pegar os depoimentos individualmente e depois, se vir que é pertinente, necessária mesmo a acareação, vai proceder a esse procedimento, que é quando eles ficam frente a frente ali para tentar, inclusive, dirimir alguma contradição que foi apresentada por um e por outro depoente. Lembrando que no caso do diretor do Banco Central, ele não é investigado, mas o ministro entendeu que seria importante a presença dele justamente para dirimir alguma dúvida que possa acontecer. A investigação é sobre fraudes ao sistema bancário nacional, naquele caso da aquisição do Banco Master pelo BRB, que acabou não sendo concretizada essa aquisição depois de uma decisão do Banco Central barrando, portanto, esta medida. E também vem no contexto em que o Banco Master ele fechou, teve a liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central também. Então, depois que, enfim, veio à tona várias questões envolvendo o Banco Master, inclusive essa questão de que não teria condições de fazer frente aos compromissos que foram assumidos. Bom, a gente vai estar aqui acompanhando direto do Supremo Tribunal Federal e voltamos a qualquer momento com atualizações para quem nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Ô, meu amigo, obrigado, viu? Esse é o Afonso Marangoni. Mais um assunto aí que também não sai do noticiário. Uma novela, hein? Uma novela essa história aí do Banco Master, hein, Zaidan? Bom, Danilo, o Toffoli não vai admitir, mas obviamente ele percebeu que seria inadmissível seguir o roteiro que ele havia escrito, porque não havia o menor cabimento em simplesmente se determinar uma acareação anterior a depoimentos. E ele não só disse à Polícia Federal para colher os depoimentos, como deu à Polícia Federal a autonomia para decidir se haverá acareação. Então passa a ser uma decisão da delegada escalada pela direção da Polícia Federal, porque ela já vinha na direção da investigação desse caso, do Banco Master. Então ela colherá os depoimentos agora durante a tarde, tanto que o dono do Master foi para lá, o Vorcaro, não quis fazer a distância, preferiu ir a Brasília. E depois dos depoimentos, ela terá autonomia para decidir se haverá acareação. Isso faz todo sentido, porque a acareação é exatamente para você trabalhar com as contradições. Então, o ex-presidente do BRB diz uma coisa que é contradita pelo Vorcaro. Ou o diretor do Banco Central aponta uma situação que os outros dois negam. E aí você faz a acareação, para que haja, pelo menos, a tentativa de esclarecimento e para que as contradições sejam derrubadas, para que se chegue a um ponto de partida consensual. Ouvindo todo mundo, é isso aqui. Frente a frente, um teve que negar aquilo que havia dito no depoimento. Reconheceu que não havia dito a verdade. Agora, o que o Toffoli queria antes não fazia nenhum sentido. Seria uma acareação apressada e sem nexo, porque é anterior aos depoimentos. A acareação deve suceder aos depoimentos e não
se antecipar a eles, né? Agora, de qualquer maneira, há muito que se investigar. É preciso lembrar o que dissemos ontem. Nós temos aposentados do Serviço Público do Rio de Janeiro, e pensionistas também, é claro, do Amapá, que tem o seu dinheiro num fundo de pensão e houve investimento nesse banco. E aí se descobre o seguinte, olha, o banco não tem dinheiro para honrar seus compromissos. Ele não tem como pagar o que ele disse que pagaria, inclusive com promessas de rendimento, um rendimento superior à média, muito superior à média do mercado. E não tem recurso para isso. E o Banco Central, não houve pressa nenhuma. O cara do TCU, houve pressa. Não teve pressa nenhuma. O Banco Central, inclusive, ele demorou para fazer a intervenção porque ele quis avançar detalhadamente nas investigações, saber exatamente qual era a situação do banco, a posição do banco em relação aos ativos lá depositados, o passivo do banco, a capacidade de honrar compromissos. E aí chegou à conclusão, não tem. Não tem, está inviabilizado. E claro, a história do BRB. Por que o BRB queria adquirir esse trem descarrilado? E agora, qual foi o canal que Vorcaro teve para conseguir tudo isso? O canal político, os canais políticos. Que políticos abriram as portas, pressionaram ou fizeram lobby para que houvesse investimento no banco, para que esses depósitos fossem feitos no banco. Então há muita coisa a ser investigada, não é, Danilo? Exatamente. Um assunto ainda que vai render aí no noticiário, a gente precisa acompanhar aí de perto, não é? Essa história.